Olá, bem-vindos ao canal de Conversas com Susana F. Rodrigues. Estou aqui como psicóloga clínica e como psicoterapeuta para vos falar hoje sobre vida positiva. E aí vocês vão dizer, ei lá, Susana, vida positiva, ok, não venha com essas tretas da psicologia positiva, que se nós formos positivos a vida é mais bela e tudo é muito melhor e não sei o quê. Não vamos falar assim desta maneira. Se eu tiver uma perspectiva de vida positiva, a minha vida é feliz, maravilhosa, shining, intocável e digna de um conto de fadas. Não vamos falar assim, mas vamos perceber um pouquinho algumas coisas. Vamos falar de outra maneira. Vamos pensar o seguinte: todos nós temos uma história. Todos nós temos um passado e alguns de nós vivem um bocadinho agarrados e com reflexos e com repercussões do que foi o seu passado. É certo, é natural que assim seja, não é? Se eu durante a minha primeira infância fui, por exemplo, maltratada ou fui abandonada e vivi num colégio onde as pessoas eram más para mim, onde ninguém, não fui especial para ninguém, não fui referencial para ninguém, não tinha mãe, não tinha pai, ou mesmo que tivesse, mas não souberam cuidar de mim, blá 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 blá, e podemos ir buscar imensas histórias, não cabia aqui falar sobre todas as histórias que todos nós temos, mas de facto a história que tivemos determina muito do que somos. Se calhar uma pessoa com uma história como esta que eu acabei de dizer, obviamente tem núcleos de rejeição ativos, tem algumas inferioridades, não consegue dar valor a si próprio, tem baixa autoestima, não se vê como uma pessoa interessante, sente-se baixa, blá blá blá, e iríamos ficar aqui muito tempo. A questão é essa, é a quantidade de tempo que às vezes nós ficamos a fixar-nos nas coisas do passado. Certo, as coisas do passado determinam algumas coisas do que somos hoje, o nosso comportamento, a maneira como nos sentimos, como somos, moldaram aquilo que é a nossa psique, aquilo que é a nossa estrutura psicológica, sou a primeira a reconhecer, mas de algum modo, também, ao nos fixarmos de maneira exacerbada, exagerada, nas coisas que lá atrás foram difíceis de ultrapassar, eu estou ou estamos a impedir que o nosso futuro e até o nosso presente, obviamente, seja mais fluido e, portanto, se o que se passou lá atrás foi negativo, eu vou viver muito a minha vida em termos negativos e a encarar muito menos a minha vida em termos positivos. Obviamente que isto não se resume a esta dicotomia positivo-negativo, uma visão negativa da vida, uma visão positiva na vida. Não é só disso que estamos a falar, isto é um mundo muito mais intenso, nós levamos anos a estudar isto, como devem entender, portanto eu iria ficar aqui 300 milhões de dias a explicar-vos algumas destas coisas, não temos tempo para isso, até porque vídeos de 35 minutos, algumas pessoas até já se chateiam, portanto vamos tentar ver se conseguimos concentrar aqui as ideias de maneira mais rápida. Vamos pensar o seguinte, quando nós vivemos uma vida agarrados aos aspectos negativos do passado e nos queixamos eternamente do efeito desse passado, e consideramos que somos escuros, que somos menos felizes, que estamos tomados de assalto por uma infelicidade eterna, por aspectos negativos, que tudo nos acontece, o que é que mais me falta ainda a acontecer? Às vezes costumamos dizer, então, estamos muito fixados lá nesses pontos de desenvolvimento da nossa estrutura psicológica em que as coisas não correram bem,
Usámo-la como muleta e escape para explicar o presente. Até por um lado sim, pode explicar o presente, mas usámo-lo de maneira patológica, no sentido de considerar que por causa disso eu nunca serei feliz. Por causa disso eu nunca conseguirei ter um lugar ao sol. Por causa disso eu andarei sempre manco. Por causa disto, patati patatá. Há uma coisa importante que temos que entender. O ser humano organizou a sua vida, a sua estrutura psicológica no verbo. Mesmo as pessoas surdas, não vamos debruçar-nos em detalhe sobre isso, mesmo as pessoas surdas que não ouvem, mas elas organizam-se no verbo, aquelas que aprendem uma linguagem gestual. Porquê? Porque se atribuiu ao gesto e não ao som, não aos fonemas, a palavra, o significado de uma palavra. Portanto, eles têm na mesma, como vocês têm e como eu tenho um dialeto, um léxico que nos permite pensar, que nos permite organizar mentalmente, ok? Então, o ser humano organiza-se no verbo. O verbo tem uma importância fundamental. Se me disserem não gosto de ti, eu sinto-me mal. Mas se me disserem gosto muito de ti, eu sinto-me bem. Tem o seu peso. As palavras têm o seu peso. Nós organizamos-nos no pensamento. O pensamento define aquilo que eu vou fazer. Eu penso, logo existe. Lembram-se da dualidade cartesiana? Mas, obviamente, que temos mais do que isto. Eu sinto, logo existo. Eu penso, logo sinto, logo existo. Logo comporto-me, logo faço, logo sou. Portanto, já não temos uma dualidade, já temos aqui uma múltipla causalidade, não é? Interligada, que faz com que nós sejamos o que somos. A nossa vida interna é, de facto, uma vida intensa. Ela é determinada por muitas variáveis, não só com o que se passou no passado, obviamente. Mas há uma coisa que é importante, ela é determinada, efetivamente, pelo que pensamos também. Então, se eu penso que a minha vida é negra, porque lá atrás ela foi negra, porque foi menos feliz, porque tive menos oportunidades, porque os meus pais me abandonaram e me deixaram num colégio, porque a vida foi madrasta, porque me batiam, porque esta história da vida madrasta também é muito chato, não é? Até parece que todas as madrastas são más, por favor. Realmente as palavras têm peso, não é? Pronto. Mas que tive uma vida má, uma vida inglória, pautada pela infelicidade, pela escassez, pela parcimónia, por falta de afeto, falta de amor, falta de tudo, falta de comida, falta de condições dignas para viver, tudo e mais alguma coisa, falta de escolaridade e sei lá mais o quê. Se todos tivemos se houve quem tivesse esta infelicidade, se eu me agarro só ao que foi, e não me organizo naquilo que deve de ser, naquilo que é e no que vai ser, então eu não me estou a projetar positivamente na vida, estou-me sempre a posicionar de uma maneira negativa. Ora bem, se eu me posiciono de maneira negativa, eu vou fazer aquilo que eu já vos falei num outro vídeo, que é eu vou cumprir a minha profecia de que tudo é negativo comigo. Ok? E nós somos muito bons, nós temos cursos superiores, doutoramentos, pós-doutoramentos e outras pós-graduações em cumprir os nossos scripts negativos, os nossos pensamentos, mesmo que altamente secretos, que não me venham sequer à consciência de que as coisas comigo têm que correr mal e de que tudo é mau. E é como se algumas pessoas até só se validassem se as coisas forem negras. Se as coisas correrem bem na minha vida, ninguém me liga. Mas se eu estiver sempre a queixar-me, se tudo correr mal, as pessoas vão condoer-se de mim, uma certa comiseração. Então eu existo. Há pessoas que só se validam pela comiseração que sentem aos outros e até a comiseração que sentem a si próprios. Ok? Isto é que é a vivência interna. E há uma espécie de jogo implícito, está permanentemente a jogar esta roleta russa, não é? Imprevisível. Sendo que eu penso que só com este jogo é que a minha vida vale a pena e que os outros se dignam ver que eu existo. É falacioso, se calhar as pessoas dignam-se ver que nós existimos durante um tempo e depois chega um ponto vão se cansar.
vão se cansar das nossas lamúrias, vão se cansar de tudo o que é cinzento, escuro ou a preto, nada de branco. Nem creme, nem bege, nem champanhe, nem coisa que o valha. É tudo preto e cinzento e aquelas nuances todas no cinzento. A paleta de cores com que a minha vida se faz rodear é muito basca, obscura e fosca. E os outros começam a cansar-se um bocadinho disto. Confesso, se conhece algum filme deste tipo, se não é verdade. E às tantas começam também a desligar um bocadinho de andar da nossa rota. E nós vamos confirmar mais uma vez que somos realmente pessoas infelizes, não é? Que nada nos acontece de bom. Até os amigos se afastam, as pessoas são realmente más, não veem como sou sofredor e preciso de apoio. Pois fico sabendo que enquanto continuar nisto que eu chamo a síndrome de Calimero, que a sua vida não terá colorido. E as oportunidades shining e as coisas boas realmente terão dificuldade em vir ter consigo, porque você não as vê, porque você não lhes dá a tonicidade que elas merecem, porque você as interpreta, julga e avalia de maneira bassa e pouco valorativa para si. E então, se não é positivo, pelo menos em algum estadio do seu desenvolvimento, em alguma fase da sua vida, pelo menos no aqui e agora, para projetar um futuro melhor, então as coisas não vão evoluir positivamente, vão ser negativas, certo? Pronto, nós não nos damos conta desta falácia, o que eu chamo o eletrão, a tragédia do eletrão de Bohr. O Sr. Bohr, que era um ilustre químico e físico, creio eu, do século XX, definiu a trajetória do eletrão dentro do átomo. Isto há muitos anos atrás, como é óbvio, não é? E essa trajetória era interessante e ele definiu isto com fórmulas matemáticas. Eu lembro-me quando era miúda, andava no liceu e fui falar com a minha professora de Química, ou de Físico-Química, e disse-lhe, mas acho estranho, esta não parece ser a teoria da tragédia, da trajetória do eletrão de Bohr, isto parece-me ser uma tragédia mesmo. Aqui esse eletrão, da maneira como o Sr. Bohr fez essas equações, parece que ele se vai despenhar no núcleo, isso é mesmo tragédia, não é a trajetória. E nós às vezes fazemos isso. Ok, nós despenhamos-nos, nós estamos sempre a autodestruir a nossa possibilidade de ser uma vida positiva e de ser feliz. Vamos pensar o seguinte, independentemente das circunstâncias que todos nós temos na vida, que as temos, e há quem as tenha mais dramáticas que outras, como é óbvio, disso ninguém tira o peso do drama de muitas coisas que nos acontecem na vida, das quais nós não temos mínima responsabilidade, obviamente, mas há muitas outras que nós temos um polo de responsabilidade na mesma. E, portanto, independentemente dessas circunstâncias das quais nós não temos responsabilidade, na verdade, quando nos posicionamos na vida como calimeros, como pessoas que não têm controlo sobre alguns dos aspectos que a fazem felizes, então estou a deixar que a minha felicidade esteja à mercê do ocaso, do ocaso, não é o ocaso, é do acaso, par hasard, como dizem os franceses, ou à mercê das circunstâncias, ou do tempo, ou da vida dos outros, ou da maldade dos outros, ou seja o que for, e tudo corre mal. Tudo corre mal. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de controlar algumas coisas da minha vida. Eu sou capaz de traçar o meu próprio destino em algumas dimensões da minha vida. Eu não direi todas. E umas, se calhar, sou capaz de os traçar melhor, outras vezes sou capaz de os traçar pior, mas, na verdade, se eu não fizer algo para traçar bem algumas das dimensões da minha vida, para eu encaminhar, para dar contornos, para eu me prosseguir no sentido daquilo que eu quero, então tudo está perdido. Então eu vou andar na minha vida sempre a queixar-me do que não consigo alcançar. Não se esqueçam, até o Fernando Pessoa escreveu há tanto tempo que me queixo dentro de mim, que é porque não me queixo, que as queixas não têm fim. Ouçam, não queiram
passar a vida nessa comiseração. Entendam que quanto mais acreditarem que são capazes de sair do buraco, mais possível é conseguir sair do buraco. Nós vamos buscar as forças onde não encontramos, vamos traçar o caminho que esperávamos que fosse escuro e que pode perfeitamente ser bege, ser cor de champanhe, branco, ou cores shining, como amarelo, cor de laranja, vivo, pulsante, azul, cor de laranja, ok? Pode ter a cor do amor, pode ter a cor da felicidade, a cor da abundância, sei lá, hoje em dia fala-se tanto sobre isto. Se eu acreditar que consigo lá chegar. O único exame para o qual eu fui na faculdade e mesmo na minha carreira de estudante a pensar que ia correr mal, por um triz, não correu mal. Aliás, correu mal 1 hora e 45 minutos, porque eu levava na minha cabeça a ideia de que ia tudo correr mal. Eu não gostava da matéria, aquilo era uma porcaria e eu nem sabia nada daquilo, ia-me esparramar. Ok? Portanto, pensei sempre negativo. Estive 1 hora e 45 minutos em manobras para a professora não me apanhar com uma cábula deste tamanho que eu levei, inverosímil, não é? É completamente impensável isto. Minha primeira e única cábula deste tamanho era mesmo para ser apanhada. Eu fiz todas as manobras, mas eu sei que a senhora se calhar viu. Talvez tenha tido ali uma piedade qualquer da minha pessoa, mas na verdade eu ia-me esparramar ao comprido. Como é que não me esparramei? Porque finalmente, a meio do campeonato, bem no fim do campeonato, eu pensei, não, isto está tudo mal. Eu estou a correr no caminho que eu estou a traçar. Eu vou-me esparramar, vai correr mal, eu vou ter uma negativa, porque eu estou a fazer para ter uma negativa. E, portanto, 15 minutinhos, eu pus um post-it ao meu lado e pus, eu sou capaz. Eu olhava para ele insistentemente e fiz o exame. Com a cábula já toda a mascadinha metida debaixo da mesa e, obviamente, que não fui capaz de a usar. Não é? Mas o pouco que eu estudei para fazer a cábula ajudou-me a conseguir ter um mísero 12 que me valeu por um 20 e passei na cadeira. Mas isso ensinou-me a mim, na minha vida, que às vezes, mesmo nos sítios mais escuros da nossa vida, nós conseguimos sair. Ensinou-me que às vezes conseguimos encontrar algumas boias de salvação e que muitas delas vêm dentro de nós. Podem vir também de acontecimentos exteriores, sim, tudo bem, mas às vezes é preciso que nós os procuremos, que nós os vejamos, que nós estejamos lá para perceber que eles estão à nossa mercê e ativá-los, não é? Outra ocasião na minha vida, lembro-me muito bem disto, estava a navegar no alto mar, lembro-me de termos fundeado e de termos todos mergulhado para dar um bom do mergulho no alto mar. E lembro-me que eu habitualmente não mergulhava, punha as escadas para baixo, há umas escadas em certos barcos, nós pomos da amura ou da alheta para baixo e vamos descendo, porque eu sou muito friorenta e fui descendo devagarinho para não ter um choque térmico ao mergulhar. Na grande verdade, eu esqueci-me nesse dia de colocar a escada, mas tive a ideia que eu tinha colocado coisas à Susana. E, portanto, quando eu vou pôr o pé na escada, não há escada, eu caio direitinha no oceano, como um verdadeiro prego, de pés, ok, assim para baixo. Lembro-me de ser tão inesperado, tão inusitado, de eu não ter lutado para voltar à superfície e, de facto, ter pensado, vai-se acabar tudo aqui. Mas, na verdade, quando me dei conta e já os meus amigos estavam a mergulhar todos à minha procura, exasperados, em pânico, não é? Que algo ia acontecer, eu já estava cá em cima. E vou-vos dizer uma coisa, eu não nadei. Isto independentemente de eu saber nadar nos 4 estilos. Nadar bem, nos 4 estilos. Porque sei nadar bem em todos os 4 estilos. Mas nenhum me salvou ali. O que é que me salvou? Um instinto de sobrevivência, que eu só mais tarde, passado uns dias, é que percebi o que aconteceu. O meu corpo, não é? Fez qualquer coisa que me fez levemente boiar e voltar para cima. O meu corpo ajudou-me a ativar neste caso nem é um qualquer, é este meu dom de poder boiar, que todos nós temos, e de poder salvar-me numa situação que podia ter acabado em tragédia. Independentemente das tragédias da nossa vida, que todos as temos. E há algumas, como acabei de dizer ainda há pouco, não somos
principais protagonistas no sentido de responsáveis por elas, mas infelizmente somos protagonistas porque temos infelizmente que as viver. Independentemente dessas situações, há outras em que nós, sem nos darmos conta, somos realmente o protagonista no mau sentido. Então temos que pensar positivo, que somos capazes de sair nisto. Que há algures um dos labirintos por onde às vezes andamos que nos vai levar a uma saída airosa. E para terminar, vou-vos também contar mais uma história que se passou comigo. Uma vez fui num labirinto, num monumento nacional, tinha vários labirintos, numas catacumbas bastante lúgubres, e lembro-me de, ao contrário do que era esperado, eu não ter seguido o grupo e o guia que nos estava a ajudar na visita ao monumento e ter ido por outro. E lembro-me do guia ter dito, se vocês todos me seguirem, eu levava uma tocha na altura, hoje em dia se calhar seria um telefone ou uma lanterna, na altura era uma tocha, ele disse, se vocês me seguirem, garanto-vos que vos vou levar a um jardim secreto maravilhoso. E eu, sabe lá Deus porquê, não sei, eu resolvi ir por outro dos labirintos, que até supostamente estava barrado e era para o público em geral não ir por ali. Mas eu fui. Talvez algo inadvertido da minha parte, não sei. Não sei se hoje o faria, mas naquela altura, na pujança dos meus 20 e tal anos, fui. E sabem que mais? Eu fui dar ao mesmo jardim. Quando me dei conta, estava ao pé do meu grupo e do guia. Então eu percebi que às vezes nem tudo são labirintos fechados dos quais nós não encontramos saída. Sim, às vezes há labirintos na nossa vida. Sim, às vezes não é fácil viver e algumas coisas acontecem que nós não queríamos que fossem assim connosco. Mas sim, há saída. Sim, há saída. É preciso que nós saibamos ver, é preciso que saibamos ativar a pesquisa ativa do que é positivo na nossa vida, que nos ajuda a sair das coisas negativas. E reparem, fala quem já conseguiu recuperar a visão 2 vezes, apesar de todos os problemas oftalmológicos que foi acometido. E eu diria, como diriam os ingleses, that's me. E portanto, se nós conseguimos, de algum modo, fintar algumas das coisas da nossa vida, aquelas que acreditamos que vão correr mal de maneira negativa, se as fintarmos de modo positivo, se acreditarmos mesmo que vamos para a frente e se procurarmos pessoas que nos ajudam a alimentar este lado positivo, não aqueles que estão sempre a lamentar-se, não aqueles que estão sempre negros, não aqueles que nos botam para baixo. Se calhar temos que saber nos salvar de afastarmos das pessoas e das coisas que nos fazem ir para baixo e que não são boas para nós, que são tóxicas. Então, vale a pena ou não vale pensar positivo? Vale a pena ou não acreditar que eu tenho um lugar ao sol, seja lá em que dimensão da minha vida eu estou a falar. Umas mais do que as outras, bem entendido, mas algumas delas nós temos pleno controle nelas. Acredite, é uma questão de acreditar, procurar quem ajude a acreditar e quem lhe dê o impulso para prosseguir os seus sonhos. Sonhar é o caminho da felicidade. Se não for um sonho fantasista e menos realista, sonhar bota o mundo para a frente. Já dizia o velho poeta, não é? Se acredita nisto, ou se não acredita e quer acreditar, faça qualquer coisa por si. Nós, na psicologia, estamos por cá para o poder ajudar. Obrigado por ter estado desse lado e até breve. Eu e a doutora Maruki, que embora tarde, hoje resolveu apresentar-se.